Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a parceria do Vasco aí com a 777 Partners segue a 1000 por hora, né? Os norte-americanos e o Vasco já estão aí em negociações com os jogadores para quem sabe reforçar o Vasco aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa possibilidade de chegada de reforços aí, o Vasco que vai ter um bom período para contratar jogadores antes do fechamento da janela, já que foi precocemente eliminado aí do Campeonato Carioca. Vamos falar tudo disso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. A 777 Partners já trabalha para ajudar o Vasco a se reforçar aí para o início da Série B. Os norte-americanos que voltaram aí para Miami no último domingo, depois do clássico entre Vasco e Flamengo, e deixou em São Januário a promessa que vai ajudar ativamente o time na contratação de reforços aí para a disputa da Série B. De acordo com as informações aí do Globo.com, os gastos para os reforços não serão elevados. A ideia é respeitar a realidade do futebol vascaíno aí da Série B, mas dentro desse contexto aumentar os níveis dos reforços. As posições que o departamento de futebol apontou para 777 Partners foram as laterais, meia de criação, jogadores que atuam pelas pontas. Eu incluiria também nesse pacote aí um centroavante, porque ficou nítido para todo mundo que o Raniel não vai ser o centroavante capaz de ajudar o Vasco a fazer gols aí na Série B. Ele foi péssimo em todos os clássicos que ele disputou com a camisa do Vasco, só fez gol em time pequeno. Eu acho que o Vasco já tem que ficar de olho aí no mercado e trazer um centroavante. Pode ser que seja o Davidson esse nome, né? Como a gente já falou no vídeo mais cedo, o jogador está de saída do Palmeiras, não teve o seu contrato renovado e, de acordo com várias informações, ele já está a caminho do Vasco, né? Ainda não foi confirmado pelo seu empresário. O empresário do jogador só disse que só vai falar alguma coisa quando tiver algo concreto entre o jogador e o novo clube que ele for jogar aí na sua carreira, e possivelmente pode ser que seja o Vasco. Mas voltando aí na ajuda dos norte-americanos, eles chegaram já a oferecer jogadores do Genoa ao Vasco. O Vasco já teria recusado, a gente até falou sobre isso também aqui no nosso canal. Eu acho que o Vasco poderia ter pegado alguns jogadores do Genoa. Com certeza tem muito mais jogadores interessantes lá do que certamente aqui no futebol brasileiro, do que o Vasco vem contratando principalmente, né? Muitos jogadores fracos que o Vasco contratou para essa temporada. Na minha opinião, o Vasco tem que aceitar assim essa ajuda o mais rápido possível. Talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals? I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think as I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. As informações que surgem também é de que, caso seja aprovada aí a mudança no estatuto do Vasco, que dá direito aí à SAF, quem sabe, assumir o poder do clube, o Vasco poderá utilizar aí parte dos 70 milhões para contratar jogadores. O Vasco irá ter uma garantia um pouco maior, que vai ser aprovado a SAF, e pode usar parte desse dinheiro para aumentar um pouco a folha salarial. Pode ser que o Davidson seja já um desses nomes que o Vasco está realmente tentando trazer para melhorar a equipe, né? Tomara que dê certo. Torcedor vascaíno, como eu sempre venho falando nos vídeos, está louco para aprovação logo da SAF. Ainda tem aqueles que são contra, né? Infelizmente esses caras ainda existem ainda no Vasco, né, velho? Infelizmente tem muito torcedor que é contra a SAF. É um direito, né, cara? Infelizmente a gente vive em uma democracia. O povo fala bastante de democracia, mas eu acho que a fundo, antes da democracia, existe a hipocrisia. Mas na minha opinião tem muita gente que não quer a SAF no Vasco, não porque vai ser ruim pro clube, não que futuramente pode dar errado, e sim por interesse político. É isso que a gente sempre vê dentro do Vasco, sempre o maldito interesse político fudendo o clube, quebrando o Vasco cada dia mais, e por isso que a gente tá pagando caro, com 4 rebaixamentos, 5 Série Bs disputadas aí nas costas, né, cara? Vamos encaminhar pra 5ª nessa temporada. Infelizmente, esse é o retrato do Vasco. Enquanto continuar político sujo
querendo poder a todo custo, assim como foi Alexandre Campelo, assim como era Eurico, assim como foi o próprio Jorge Salgado, o Vasco vai continuar nesse fundo do poço afundado, né, cara? Precisa urgente de mudanças, precisa da SAF, é a única solução que eu consigo enxergar hoje, que é a única coisa importante pro vascaíno hoje, é a SAF vir tomar conta do futebol do Vasco de maneira responsável e conseguir, obviamente, levar o Vasco às glórias novamente, porque a gente não consegue mais ver o Vasco jogar. O que a gente está vendo hoje aí na mídia é que o Vasco foi bem jogando contra o Flamengo, sendo que o Vasco perdeu os 3 clássicos. O Vasco sequer fez cócegas no Flamengo, cara. Não impôs dificuldade nenhuma ao nosso maior rival. Tentou ir de todas as maneiras buscar o resultado melhor, mas esbarrou na fraqueza do elenco, nas limitações que é o time do Vasco hoje. Esse é o noticiário que a gente tem que assistir hoje. O vascaíno de verdade, o vascaíno que ama o Vasco, sabe que esse tipo de notícia deixa muito magoado, enfurece o torcedor vascaíno por conta desse tipo de situação, elevando ao ego máximo do nosso maior rival e meio que diminuindo, dando migalhas pro Vasco, né? O Vasco foi razoável, tentou fazer o que pôde, foi corajoso contra o Flamengo no último jogo e tal, mas perdeu os 3 jogos, perdeu os 3 clássicos dos milhões que entrou em campo nessa temporada. Não é esse tipo de coisa que a gente quer ver no Vasco. A gente quer ver no Vasco o contrário que está acontecendo hoje com o Flamengo. O Flamengo é infinitamente superior ao Vasco hoje. O Vasco não consegue se impor, não consegue fazer frente ao Flamengo mais, tanto que você pega o número de jogos, o Vasco só venceu um jogo apenas aí nos últimos 4, 5 anos que vem jogando contra a mulambada, né? Lamentável que a gente tem que passar e por isso que eu sou a favor, extremamente a favor da SAF aqui no nosso canal. Tem muita gente, como eu disse, que é contra e certamente não quer o bem do Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da vinda dos norte-americanos no Vasco, se você acredita que vai dar certo a SAF, a busca de reforço, se você entende que essas posições são as mais carentes. Como eu disse aí, as laterais, meia de criação e pontas aí atacantes, né, de lado. Na minha opinião, como eu já disse, precisa de mais um camisa 9, porque o Raniel e o Getúlio, na minha opinião, não vão dar conta do recado, e esse cara pode sim, quem sabe, ser o Daverson. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu outro canal do Vasco, Expresso Vasco, se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Queria agradecer demais a todos que estão aqui inscritos no nosso canal Vamos Vasco e também lá no nosso Expresso Vasco. Forte abraço, saudação vascaína a todos e ótima semana aí a todos vocês.